Boa tarde. Boa tarde, pessoal. A gente vai aguardar só uns 3 minutinhos para a gente continuar, dar continuidade no webinar. Então, vamos lá. Acho que entrou mais gente. Boa tarde. Eu vou deixar aqui o link para o pessoal que não conseguiu se inscrever ou alguém do setor que queira participar, que ainda dá tempo. Então, vamos dar continuidade? Antes de iniciar, né? Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Isabelle, sou vendedora interna aqui da Predic e é um prazer estar aqui com vocês na nossa última edição da, da webinar. E dessa vez vai ser um pouquinho diferente a dinâmica da webinar, tá? Em vez de vocês enviarem algumas dúvidas no fim da webinar, a gente vai disponibilizar para vocês enviarem essas dúvidas durante a webinar mesmo, que a gente tem aqui uma equipe que vai estar conseguindo auxiliar vocês nessas dúvidas durante a webinar, tá? Então, vocês podem ficar à vontade e aproveitem, tá? Então, no fim da webinar, nas próximas semanas, né, cada um vai receber o certificado, né, vocês que conseguiram participar das 4, e, e a gente vai conversando, tá bom? Então, fiquem à vontade e sejam muito bem-vindos. Podem dar continuidade, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou Igor de Reno, consultor técnico aqui na Predic. Sou responsável pela parte de lubrificação. Então, é o tema de hoje, né, da webinar de hoje. A gente tem um convidado especial que é o Luiz Gustavo, né? Se apresentar aí, Luiz. Boa tarde a todos, pessoal. Primeiramente, agradecer, Igor, você e a Isabela aí pelo convite, né? Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou engenheiro da CJC, uma empresa dinamarquesa, né? Há mais de 70 anos no mercado aí, tá? Nós somos líderes em sistemas de filtragem offline, que a gente vai poder falar um pouco aqui, né? E agradeço aí mais uma vez o convite, tenho certeza que vai ser de grande valia para todos os participantes aqui. Perfeito. Eu vou compartilhar aqui a tela, então.
Todos já conseguem ver? Sim. Beleza. Então, a gente está na quarta sessão de webinar, né? O tema de hoje é um roadmap de excelência em lubrificação. A gente vai tratar sobre o caminho que a gente sugere para os nossos clientes, que eles devem percorrer, né? Para alcançar aí a excelência em lubrificação. Eu digo como sugestão, porque cada cliente tem um nível de maturidade diferente nesse tema, mas, de toda forma, a gente consegue começar por esses blocos de workshop de mudança de cultura, programas de treinamento, site assessment, planos de lubrificação, estratégias para recebimento e armazenamento de lubrificantes, manuseio e aplicação de lubrificantes, programa de controle de contaminação, programa de análise de fluidos, saúde e meio ambiente. Então, são bastante temas que a gente tem aí para percorrer na webinar de hoje. Ela vai ser um pouco mais corrida, tá? A gente não vai entrar muito a fundo em cada detalhe desse, mas a gente está à disposição para sanar qualquer dúvida. Como a Isa já comentou, a gente tem especialistas para esclarecer as dúvidas, né? Aqui no nosso chat. Mas também a gente fica de total disposição para entrar em contato e saber mais, né, sobre cada etapa dessa. Então, a primeira que a gente vai começar aqui é o workshop de mudança de cultura. E por que a gente sugere como uma primeira etapa rumo à excelência em lubrificação? A excelência em lubrificação ela não é um estágio onde você chega e está consolidado. É um estágio que sempre tem mudanças. Então, isso deve se tornar um hábito dentro das empresas. E aí, como eu coloquei aqui de Aristóteles, nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito. A gente não planeja chegar na excelência e findar ali. A excelência tem que ser um hábito constante e presente no nosso dia a dia. E aí existem 4 estágios de competência, tá? O primeiro estágio é uma competência onde o profissional está incompetente e inconsciente, ou seja, ele faz alguma coisa errada e não sabe que está fazendo errado. Muitas vezes, acha até que está fazendo certo. E aí também é um grande perigo. Como exemplo, eu coloquei aqui uma graxa que é marrom e a gente consegue ver que tem uma contaminação esverdeada, né? A gente vê muitas vezes acontecendo uma contaminação cruzada e os profissionais, é graxa, é só colocar lá, tá tudo certo. Incompetente, inconsciente, ainda não sabe que de fato existe graxas para cada tipo de aplicação e cada uma com a sua especificidade, né? Então, a partir do momento que esse profissional ele absorve um conhecimento, ele passa por um estágio incompetente consciente. Ele sabe, hoje, que ele não tem as melhores práticas. Então, por exemplo, ele sabe que a bomba gasteira dele está corroída, ele tem que trocar. Ele sabe que ele tem que ter uma bomba gasteira para cada tipo de lubrificante, mas ainda não tem o material adequado, né? Uma próxima etapa é o competente consciente, onde o profissional ele sabe exatamente quais bombas gracheiras que ele tem, está em perfeito estado, tem uma para cada tipo de lubrificante, ele pega aquela graxa de acordo com a nomenclatura do código LIS, ou de repente a forma de identificação por cores, e ele pensa naquilo que ele está fazendo de forma consciente e executa, tá bom? E como que é o final, né? O processo final é onde o profissional ele trabalha de forma competente e, porém, inconsciente. Ele faz as melhores práticas sem precisar pensar muito naquilo que ele está fazendo. Ele já está incorporado nele aquele conhecimento e, de fato, está sendo aplicado. Então, são os 4 estágios da competência que a gente percorre durante os workshops de mudança de cultura, até que o profissional tenha completo conhecimento e também tenha as devidas ferramentas para executar com excelência, tá bom? Então, aqui alguns exemplos. Por que a gente precisa começar, né, com esse workshop de mudança de cultura? É, de fato, dar um choque na realidade, sabe? A gente vê em muitas plantas, por exemplo, aqui, o visor de nível com óleo extremamente escuro. Aí, como eu falei aqui anteriormente, a graxa contaminada, contaminação cruzada.
alguns dispositivos improvisados para fazer abastecimento de lubrificante, né? Aqui é um galão de água com uma bomba rotativa aqui manual, né? E muitas vezes o profissional faz da melhor forma que dá para fazer, cara. Eu não tenho galão, vou improvisar dessa forma, tá bem limpinho e eu acho que tá certo. Mas de fato não tá. Mas é o que a gente espera nesse primeiro momento de workshop de mudança de cultura, é quebrar esses conhecimentos, tá? Aqui é um exemplo de certificação NSF, que é uma certificação para lubrificante de grau alimentício. Ela jamais poderia estar suja, solta, galões herméticos completamente sujos, contaminados, já sem a função dele primordial sendo exercida. Mais para frente a gente vai falar um pouco. Sistemas de filtragem, que a gente também vai falar um pouco mais para frente, aonde o operador e o manutendor não sabe como trocar o elemento filtrante, não sabe enxergar no manômetro a pressão. Então, esse primeiro workshop de mudança de cultura é justamente para dar esse choque, mostrar que existe sim um conceito do que é certo, existe um conceito de como chegar na excelência, existe também um conceito de como você fazer da melhor forma com as ferramentas que você tem disponíveis, tá bom? Então, como sugestão, a gente sempre deixa aí o workshop de mudança de cultura em primeiro lugar. Complementando, né, o workshop de mudança de cultura, a gente indica programas de treinamentos, tá? E quais são os benefícios, né, de se ter profissionais treinados e certificados? Existem dois caminhos, né, de benefícios. O primeiro caminho é voltado, de fato, para o profissional em si. A prova de certificação, ela valida que ele tem conhecimento teórico, ele valida que ele tem conhecimento sobre as boas práticas em lubrificação, é uma diferenciação no mercado de trabalho, é um reconhecimento, e ele está sempre atualizado com as novas tecnologias e normas, porque essas provas de certificação, elas também são atualizadas. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho delas. E aí você tendo um profissional que tem conhecimento de como trabalhar em relação à lubrificação, os seus resultados operacionais eles começam a melhorar. Começa a ter redução de falha, parada de máquina, começa a ter um aumento de confiabilidade, vida útil. Então, assim, é um ganho tanto para o profissional como para a operação e manutenção em si dos equipamentos. Existe o Conselho Internacional de Lubrificação para Máquinas, é um conselho lá dos Estados Unidos, tá? Envolve globalmente, ele não tem fins comerciais, lucrativos, ele suporta o desenvolvimento de normas, padrões, estudos de referência, ele também desenvolve as provas de certificação, então o profissional ele pode ir lá no site deles se inscrever e fazer a prova de certificação. Obviamente, para poder fazer essa prova de certificação, ele tem que passar por um treinamento e enviar o comprovante desse treinamento, né, um certificado de treinamento. E no site você consegue entrar em cada certificação e ver qual é o corpo técnico que é exigido para aquela prova. Esse mesmo corpo técnico ele tem que estar presente no treinamento que vai ser ministrado para que o candidato esteja apto para fazer a prova, né? E aí, falando em certificação do ICML, existem alguns grupos, né? O primeiro aqui é o MLT, é uma certificação voltada para o técnico de execução em campo, que atesta que ele conhece as boas práticas de lubrificação. Um segundo grupo aqui é o MLA, que aí tem 1, 2 e 3, que é de fato para quem faz a amostragem de lubrificantes, quem faz a interpretação do laudo, quem toma as ações, muitas vezes voltado para o time de preditiva. Tem a certificação LLA 1 e 2, que são voltadas para os técnicos de laboratório que executam os ensaios. Tem a certificação MLE, que é de engenheiro de lubrificação de máquinas, que é aquele que desenvolve toda a estratégia corporativa relacionada à lubrificação. Tem as certificações VIM e VPR, que são relacionadas ao verniz, que é um problema grave, ele evolui de uma forma muito rápida. Então, são duas certificações, uma que confere que o profissional ele sabe identificar e uma outra que ele sabe tomar as ações para remover ou para impedir que esse verniz venha a ocorrer, né? São as boas práticas em relação a esse problema grave que existe em turbomáquinas, principalmente sistemas hidráulicos. E o FPL, que é uma certificação mais recente, ela é voltada para a indústria alimentícia. Então, o profissional que faz o treinamento e essa prova, ele está ali apto a entender todos os processos da indústria alimentícia
desde seleção de lubrificante agroalimentício, os tipos, para qual aplicação cada um deve ser aplicado, controle em relação de não ter contaminação cruzada, tá bom? Então, essas são as certificações que o SML atesta através de suas provas para aqueles candidatos que fazem o treinamento e, em sequência, essas provas de certificação. A Predic, ela é membro do conselho, tá? Então, ela tem uma cadeira ali para voto da parte de direção, ela pode usar a logo do ICML em seus eventos. A gente tem contato muito próximo em relação à elaboração de estudos. A gente pode até, inclusive, combinar com os nossos clientes para produzir um estudo de caso e publicar. Então, essa parceria que a gente tem com a ICML, ela é muito forte. Então, uma vez que a gente tem já profissionais que já entenderam a necessidade de uma mudança de cultura, já passaram por um treinamento, agora chega o momento da gente entender como que a nossa planta está em relação à lubrificação, né? Então, é o que a gente chama de site assessment. É uma avaliação, tá? Onde você identifica qual é o estado atual de maturidade em relação à lubrificação e traça um caminho rumo à excelência. Inicialmente com entregas que trazem alto valor agregado, principalmente questões de documentação, planos de lubrificação, treinamento, toda ali a base que você precisa ter bem estruturada para alcançar a excelência. Sem esse trabalho de site assessment, de avaliação, de você entender como você está hoje, você pode cair em dois caminhos, né? O primeiro caminho aqui representado como A é onde você fica em ciclos repetitivos sem progresso. Hoje você comprou ali um equipamento, colocou para operar, daqui a 3 meses ele já está largado, porque não tem um técnico que sabe operar ele, você não tem o elemento filtrante, por exemplo, que precisa no filtro, e aí você fica em processos onde você não consegue ter um avanço. Você está sempre ali, a cada 3 meses, recebendo seu laudo, dizendo que o óleo está crítico, e você não consegue avançar na estratégia. E existe um segundo caminho, né? Que você até consegue chegar na excelência em lubrificação, mas é um caminho muito tortuoso. Você acaba tendo muito investimento, você não tem um direcionamento. Então, é um caminho mais complicado em relação de tempo, esforço dos profissionais, né? E também a questão de aplicação financeira naquilo que é necessário ter de ferramentas e equipamentos. Então, Eu acho que, eu acho que ele acabou desligando. Só um momento, pessoal. Pessoal, o Igor mencionou opa, que acabou caindo na internet, aí voltou. voltei. Não tem problema. Até onde vocês conseguiram pegar?
É nessa tela mesmo que a gente parou. Ah, perfeito. Bom, Beleza. Então, o Site Assessment é uma estratégia para você identificar como que está a sua maturidade em relação à lubrificação e traçar um caminho rumo à excelência, né? Aqui eu coloquei um exemplo da retirada de Napoleão. Na guerra, eles invadiram, né, a Rússia e chegou um determinado momento que os russos eles saíram da central onde eles estavam, queimaram tudo, perderam alimento, casa, saíram de lá e deixaram a terra arrasada, né? E aí Napoleão ficou sem ter o que fazer e teve que retirar, porque já estava no inverno muito rígido. Então é um exemplo de que você deve conhecer as suas principais ameaças, né? E definir estratégias para que não venha a ser surpreendido por elas. Então, justamente, esse é o foco do site Assessment. Conhecer como que você está, conhecer quais são as suas dificuldades, quais são as ameaças, traçar um caminho e chegar rumo à excelência na lubrificação. E para isso, existe uma metodologia, existe um direcionamento que é instruído pelo ICML através de 3 normas, né? ICML 55.0, 55.1 e 55.2, todas elas agregadas à gestão de ativos, 55.000. A primeira, ela fala para a gente o porquê que a gente deve caminhar rumo à excelência. A segunda fala quais, né, são ali as atribuições que a gente deve ter. E a última, a 55.2, o como fazer. Inclusive, ela é o que a gente se baseia para fazer as nossas auditorias, que são baseadas nesses temas como habilidades, as máquinas, os lubrificantes, como que é feita a lubrificação em si, as ferramentas, gerenciamento, parte de inspeção, análise de lubrificante, solução de problemas, descarte de lubrificante usado, consumo de energia e programas de descontaminação. Ele é bem completo, essa norma, para a gente ter uma boa base, né? E entender como que a gente está na lubrificação e traçar esse caminho rumo à excelência. Então, é primordial que a gente tenha um plano de lubrificação bem estruturado, porque é aquilo que vai ditar para a gente no nosso dia a dia aonde a gente deve atuar e como a gente deve atuar. E aí, fazendo um paralelo à administração de medicamentos, o enfermeiro ele tem que identificar, né, qual que é o paciente dele, qual que é a hora que ele tem que tomar o remédio, qual é o remédio, qual é a dose, qual é a via que aquele remédio tem que ser inserido e qual é a forma, né, de administrar esse medicamento. E é da mesma forma que o técnico de lubrificação ele tem que enxergar no seu dia a dia. Ele tem que saber ali qual é o equipamento, naquele equipamento, quais são os pontos de lubrificação, qual que é a periodicidade que ele tem que voltar naquele equipamento, qual é o lubrificante que ele deve usar, qual é a quantidade. E aí, de fato, ter ali o ponto exato da aplicação e o método. Então, um plano de lubrificação bem estruturado, ele se constitui, né, por uma planilha bem recheada de informações, bem completa, desde modelo, número de série. É um trabalho que é feito em conjunto, tanto na dedicação lá em campo, né, vendo os equipamentos em si, como também consultando os manuais e recomendações dos fabricantes. E aí, depois que você tem essa base elaborada, você insere ela no seu software de gestão, né? O software que vai te dar ali a programação, vai emitir as ordens, retornar, você vai ter os dashboards para poder acompanhar indicadores, né, de como está sendo feita a lubrificação, se tem alguma anormalidade, consumo, e aí você tem aí diversos indicadores que você pode implementar no seu programa e também checklists muito bem associadas às inspeções, né? E além dessa gestão, é recomendado que tenha um livro, né, para ser consultado. Aí nesse livro a gente indica ter uma foto, ter uma indicação daquele ponto de lubrificação na foto, ter ali o cadastro do ativo em si e uma descrição aqui da lubrificação, né? Um código, como se fosse um CPF do ponto de lubrificação, cada um tendo o seu, uma descrição de qual é o componente, a quantidade de pontos, qual é a atividade, a frequência, o lubrificante e a quantidade.
E aí esse livro ele pode ser consultado ali pelo técnico em campo, pode ser usado em auditorias. Muitos dos nossos clientes utilizam esse nosso plano para outros fins que não somente a lubrificação. Então, ele recebeu um vendor que vai fazer uma análise lá relacionada ao motor elétrico. E aí ele mostra lá no nosso book de lubrificação a foto do motor elétrico, mostra onde ele está, qual é o tag. E aí o especialista que vai trabalhar na parte elétrica do motor, ele já sabe, já tem esse orçamento, né? Sobre qual é o motor, sobre onde ele está, qual é o tag dele, ele já consegue ter uma noção para poder chegar em campo já mais bem habituado, né? Ao que ele vai se encontrar lá. Então, esse foi o bloco, né? Sobre planos de lubrificação. A gente está entrando agora no bloco de recebimento e armazenamento de lubrificante. E aí, como eu falei lá no início, né, é uma sugestão de caminho para percorrer. A gente enxerga que tem clientes que já estão mais avançados no recebimento, mas talvez nem tanto no manuseio. Tem cliente que já tem as ferramentas, tanto para manuseio quanto para armazenamento, mas o profissional não está treinado. Então, cada cliente vai ter o seu caminho a percorrer. Mas, de forma geral, a gente indica esse. Então, quais são as principais recomendações e os desafios durante ali o recebimento e armazenamento dos lubrificantes, né? O lubrificante ele precisa estar sempre frio, seco e limpo. Essa é a principal característica do lubrificante, tanto armazenado como em aplicação. E aí existem dispositivos que nos auxiliam a alcançar esse grau aí de excelência, né? Existem dispositivos onde a gente armazena o lubrificante, que são os totens. Esses totens têm sistema de filtragem para cada um deles, específicos. Então, o óleo ele pode ficar armazenado lá, passando por uma filtragem. Ele tem um sistema de respiro para impedir o ingresso de contaminação, tanto com particulado como umidade. Existem os galões herméticos, onde a gente transfere o óleo, né, do totem ou do tambor para esse galão e utiliza esse galão no abastecimento do equipamento. E existem sistemas de tratamento, né, tanto como filtragem como remoção de umidade do óleo. Então, a mensagem principal aqui é que a gente deve tomar ações para que o óleo fique sempre frio, seco e limpo. E aí, como recomendação ali no armazenamento, é ter uma estratégia. Primeiro que entra, primeiro que sai, isso é muito importante. A gente observa muitas vezes que não existe essa estratégia sendo aplicada de fato em campo. Eu já presenciei lubrificantes vencidos, lubrificantes com a etiqueta apagada, então você já perdeu ali a informação, né? Então é muito importante ter aí o primeiro que entra, o primeiro que sai. E a forma de armazenamento ideal é sempre na horizontal, aí na 9.3, né? Onde o óleo ele veda os bocais, né? E impede aí a entrada de ar. É como a garrafa de vinho que a gente coloca de cabeça para baixo, né? O próprio fluido não deixa o ar entrar ali. E também existem tampas, né? Que você pode colocar ali em cima do tambor. E existem também, como eu falei anteriormente, os totens para armazenamento dos lubrificantes a granel. Mas quais são os principais desafios, né, que a gente enxerga aí no dia a dia? Contaminação externa, o tambor está ali exposto a sol, chuva, radiação, particulado, todo tipo de intempérie. Alguns, quer dizer, não é todos os tambores, mas alguns baldes também são metálicos e acabam sendo corroídos ao longo do tempo e ao longo dessa exposição. A gente também observa alguns desafios em relação à ergonomia e segurança, algumas paleteiras muito antigas, alguns clientes não têm o dispositivo para movimentação de tambor, que você pode movimentar, girar, colocar ele na horizontal. Eu já presenciei também, muitas vezes, na hora de movimentar o tambor, ele está tão corroído que o fundo dele se solta e vaza o óleo dele ali no deck da plataforma, ou no chão ali da tua área fabril, né? Improvisação de ferramentas é um problema crítico. Existem ferramentas específicas, por exemplo, para abrir o tambor. Jamais fazer uma improvisação usando outras ferramentas. É como você tem ainda agora, né? Etiquetas apagadas aí por conta das intempéries. Contaminação cruzada, né? E contaminação externa. A gente vê aí muitas bombas
de diafragma sendo utilizadas para diferentes tipos de lubrificantes. Corrosão de estrutura metálica, né? O totem ele não dura para sempre, ele tem ali sua vida útil e chega no momento que, se você não fizer a substituição, você não consegue mais nem usar a palheteira para movimentar ele, né? Embalagens que chegam danificadas ou que são danificadas aí ao longo do manuseio, né? Esses são os principais desafios relacionados aí ao recebimento e armazenamento de lubrificante, que a gente deve estar sempre bem atento. Aí, em relação ao manuseio e aplicação de lubrificante, tá? A gente vai falar também quais são as principais recomendações e quais são os desafios que a gente encontra aí no dia a dia. Essa recomendação, ela é excelência na lubrificação, tá? Isso aí é aonde a gente deve mirar para chegar. Existem dispositivos de blindagem de tambor, onde a gente insere no nosso tambor, utiliza um sistema de filtragem portátil ou móvel, faz a filtragem do óleo nesse tambor, transfere para o galão hermético, também por engate rápido, e do galão hermético transfere para o equipamento, também por engate rápido. Ou seja, nesse processo, o lubrificante ele não tem contato nenhum com o meio externo. Ele sai do tambor, depois de ter sido filtrado, para o galão, e do galão sai para o equipamento, sempre por engate rápido, sempre com filtragem, e nunca tendo contato externo. Isso aí é excelência no manuseio de lubrificante. Uma outra alternativa é, como eu falei lá no início, a gente tem o totem para armazenamento de lubrificante. Ele tem um sistema próprio de filtragem, e daí a gente faz a transferência do óleo que está no totem para o galão e do galão para o equipamento. Equipamento com dispositivo de blindagem, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas é importante reforçar que tem um engate rápido, tanto o dispositivo de blindagem como o galão. Então, você faz a transferência também sem ter contato com o meio externo. E o óleo já tendo sido filtrado. Mas quais são os principais desafios que a gente encontra no dia a dia, né? Tambores ou galões extremamente contaminados, corroídos, muito particulado em cima, particulado de corrosão também, muita utilização de trapos. Por exemplo, aqui é uma bomba pneumática, né? E aí, muitas vezes, a gente vê o pessoal botando trapo ali para vedar a entrada de ar, né? Só que ele está colocando um trapo que já está sujo. Ah, não, mas meu trapo está limpo, mas ele tem o fiapo dele, ele não está limpo, né? A gente sabe que o particulado, a maior parte dele não é visível olho nu. A utilização de mangueiras contaminadas. Então, mangueira é um problema muito sério, porque normalmente ela não está bem armazenada, ela está jogada ali em algum canto, pendurada, exposta. A gente não tem controle, muitas vezes, quem está usando aquela mangueira, então alguém na operação precisou, vai lá, pega e usa. É um problema sério que precisa ter uma gestão dela ali, de armazenamento próprio. A ausência de kit de blindagem, né? Como falei, existe o kit de blindagem para o tambor, para você poder succionar o óleo, né? E também fazer a filtragem nele. Muitas vezes não tem. E aí o que acaba sendo feito muitas vezes é inserir a própria mangueira, que já está suja, dentro do galão, de um óleo novo que já não vem dentro da classificação aceitável ali de contaminante, né? Então, é só um problema sendo inserido após o outro. E aí, como se não bastasse inserir a mangueira contaminada, muitas vezes utiliza uma bomba de diafragma, que não tem sistema de filtragem para fazer esse abastecimento. Então, o óleo novo já vem com nível de contaminação maior, muitas vezes é inserido a mangueira suja, usado uma bomba de diafragma para fazer esse bombeamento, que não tem sistema de filtragem, e essa bomba de diafragma, muitas vezes, ela é escassa, vamos dizer assim, e aí o pessoal acaba pegando para fazer drenagem de água que está ali empoçada, fazer algum abastecimento de combustível, para outros fins, né? O que a gente observa muito também ainda, né? Recipiente contaminado. Então, esse é um problema sério. Além de não ser um galão hermético, ele é um galão aí extremamente contaminado, muitas vezes com a identificação escrita aqui a caneta, algo que não é aceitável para quem está caminhando rumo à excelência, né?
Contaminação por água, então várias vezes a gente consegue ver tambores que estão expostos com água limpa ossada por cima deles. Tambores e galões abertos, já vi bastante também. O galão de 20 litros, abriu, usou ali 5, manteve ele aberto. Depende, no caso da correria ali, do dia a dia, mas também muito mais pela questão de falta de treinamento, né? Entender que, cara, o galão ali abriu, usou, fechou, tem que estar limpo, tem que estar identificado, tem que estar com etiqueta. É o que a gente aborda aí no workshop lá inicial de mudança de cultura e nos treinamentos. E a ausência de sistemas de filtragem, de blindagem, é um armazenamento muito simples, né? A gente muitas vezes pega um totem que diz que veio limpo de fábrica, mas não é limpo, aí transfere um óleo que seria limpo, novo, mas que já vem no nível de contaminação maior para dentro desse totem. Eu já vi totem sendo reaproveitado, então essa questão de totem ela é muito complicada e muito séria. Agora, focado em graxa, a graxa tem uma dificuldade muito grande também, que eu observo em campo, porque ela é muito utilizada para fazer preservações, né? Parafuso, fuso. Então, muitas vezes a gente vê o pessoal pegando essa graxa, usando madeira, usando qualquer pano, utilizando qualquer coisa aqui para pegar graxa para fazer preservação. Essa foto é um caso muito extremo, né? Que tem a madeira, tem o pano, tá aberto, tá sujo, mas foi assim que eu encontrei. Muitas vezes o técnico ele coloca a bomba graxeira no balde, né? E puxa, né, para a graxa vir e deixa dessa forma. O que acaba acontecendo é que a gente vê a exudação, né? Que é o fenômeno onde o óleo ele sai da graxa. E aí você percebe que uma poça de óleo aqui por cima e primeiro preenchendo aqui, né, onde está o buraco de onde a bomba graxeira entrou para succionar a graxa. Então, a recomendação é sempre utilizar uma espátula limpa, tá? Para fazer o nivelamento da graxa, porque a exudação ela acontece principalmente quando você tem muita diferenciação de nível da graxa. A gente vê muitas vezes as bombas graxeiras, o pessoal acha que está fazendo um trabalho legal, armazenar pendurado, identificado, mas não é o ideal, tá? A bomba graxeira, o ideal é ela estar sempre na horizontal e dentro de um armário, de preferência, corta-fogo. E a bomba graxeira, essa manual, a principal recomendação para evitar ali o ingresso de contaminantes é utilizar cartucho, onde você abre o cartucho e insere o cartucho inteiro aqui na bomba graxeira. Você não precisa mais ficar puxando a graxa do balde. Naturalmente é um processo um pouco mais caro, né? Porque a compra é do cartucho e não do balde, mas é o mais adequado, né? Para a excelência. Então a gente percorreu esse caminho até esse momento, onde a gente chega para falar de programa de controle de contaminação, tá? Então, quais são os principais contaminantes externos de um sistema lubrificado? A gente precisa entender quais são, para saber como prevenir que eles entrem e também para saber como atuar caso eles sejam encontrados aí nos nossos ativos. O principal é o particulado, né? Em sequência, a gente tem aqui a água, o ar. Então, se você não tiver um sistema bem projetado, o ar ele é um contaminante no teu lubrificante. Calor, radiação, fuligem e líquido de arrefecimento. Esses aí são os principais contaminantes, sendo aí, na maioria dos casos, particulado e água os principais. Por onde que esses contaminantes costumam entrar, né, nos nossos ativos? Primeiro de tudo, no óleo novo, né? Como eu falei, o óleo novo ele já vem com nível de contaminação acima do aceitável. Não é uma regulamentação da ANP que o fabricante entregue lubrificante com um nível de contaminação baixo, tá? Então, existem fornecedores que entregam lubrificante extra filtrado, ele filtra e te entrega, e existem técnicas que a gente sugere, que é você receber esse óleo novo, fazer a filtragem dele, e ele já está ali condicionado para ser utilizado, né? Na própria fabricação dos componentes, ele já é incluído particulado, durante a própria montagem, o desgaste natural dos componentes
E aí o ambiente externo, quando não tem um sistema de blindagem, acaba entrando água, particulado, principalmente. Então, quais são as principais soluções que a gente tem aí no programa de controle de contaminação para reduzir esse ingresso de contaminantes, né? São os sistemas, principalmente aí de blindagem, né? Como eu falei ainda agora. Esse primeiro da esquerda, ele é para os tambores. Então, a gente instala ele nos dois bujões dos tambores, né? Um é o respiro e o outro é onde a gente faz a sucção do lubrificante, passa pelo sistema de filtragem e retorna a ele. E depois a gente faz a sucção também por engate rápido e transfere para o equipamento, para o totem, para o galão hermético, da melhor prática, né? E aí existem outros dispositivos. Esse daqui mais para cima, ele é de sistemas hidráulicos. Então a gente tem o respiro, né? Que ele tem um sistema de filtragem de reter particulado e tem a sílica que retém a umidade, né? A sílica ela muda de cor, então você consegue ver quando está saturado por umidade. E a gente sugere que tenha um vacuômetro, que ele vai ser acionado quando o respiro ele saturar pelo grau de contaminação por particulado. Então, essas são as duas principais formas aí de saturação do respiro, né? Existe aqui o que a gente indica para caixas de engrenagens. Ele tem uma câmara de expansão para suportar aí as pressões internas de uma caixa de engrenagem. Por os totens, aqueles de 1.000 litros que a gente falou ainda agora, tem um sistema de blindagem para eles. E esse aqui é um exemplo onde a gente instala no dreno, né? Ele tem um visor coluna, um engate rápido, tanto para fazer a drenagem como para fazer a filtragem, e uma válvula Mini-Mesh e um tubo de pitot que você consegue direcionar para o local correto de amostragem de óleo. Então, esses são os dispositivos e neles vão os respiros, né? Os respiros dissecantes, né? Onde a sílica remove a umidade, como eu falei ainda agora. Aqui é um exemplo, né? Ele vai mudando a cor, nesse caso, de azul para rosa, e tem outros modelos que mudam do amarelo para o verde, por exemplo. Esse exemplo daqui, ele é um respiro que tem uma proteção metálica por fora, muito utilizado em equipamentos móveis de mineração, por exemplo. E esse respiro, ele daqui da direita, na parte inferior, ele é um respiro grande, deve ter aí 1 metro mais ou menos. Existem menores, mas até 1 metro, né? Os mais altos, onde você troca ali a sílica. E ele é muito utilizado para tanques de diesel, por exemplo, de 5, 10 mil litros de diesel. E existe uma outra tecnologia para respiro, que não é mais pelos dissecantes, é por coalescência. É um respiro que ele tem uma fibra, né? Quando o ar passa com as gotas de água, elas vão se condensando, se juntando, e uma vez que elas se juntam, elas saem. Então, aqui é um exemplo de como que funciona o respiro por coalescência, né? O ar úmido entra aqui no teu respiro, ele retém a umidade na fibra, e o ar entra seco. Quando o ar seco sai do teu sistema, ele empurra essas águas que ficaram retidas para fora. Então, esse tipo de dispositivo ele nunca satura por umidade, somente por particulado. E aqui é um exemplo de instalação em bombas, né? Inicialmente a gente vê muito aquele respiro que o pessoal chama de chapéu de bruxa, né? Ele é metálico, ele fica extremamente corroído em pouco tempo. Dentro dele a fibra é uma fibra de coco, normalmente, não é uma fibra de vidro, não é uma fibra sintética. Ou então é aquele guarda-chuva, né? Sem meio nenhum ali de retenção de particulado e umidade, né? Então a gente indica ali o dispositivo de blindagem com um respiro que muda de cor, né? Como eu falei, o dissecante, ou o coalescente pequeno, no caso aqui de bombas, né? Como exemplo. Visor de nível 3D, a gente vê muitas bombas com óleo muito escuro, e aí você não consegue mais identificar qual é o nível de óleo. Muitas vezes esse óleo reage com o visor de nível original do fabricante, e você também não consegue mais ver qual é o nível. Então, esse visor de nível 3D, ele é inerte em relação ao lubrificante, ele não reage. E tem uma outra vantagem que você consegue ver o nível de frente, de lado, de cima. Você não precisa estar ali na cara do equipamento para conseguir enxergar o nível, né, de óleo.
E além de chegar ao nível de óleo, você consegue ver, né, a coloração do óleo, consegue ver se está formando espuma. Então, ele é extremamente útil para a realização de inspeções. Um outro dispositivo que eu ainda não falei é o copo de divisor de fundo, né? Muito utilizado em tanques, mas você pode usar aqui em bombas também, né? A água no estado livre, ela fica sempre ao fundo, particulado também visível, né? Fica sempre ao fundo. Então você consegue fazer uma inspeção de fundo de tanque, fundo de cárter, e tem uma válvula para você abrir e drenar esses itens aí que estão depositados no fundo. Então, como eu falei, até então, a gente tem esses dispositivos para auxiliar a não entrar contaminantes no nosso sistema, armazenar e filtrar o óleo, transferir ele para o engate rápido nos galões e transferir dos galões para os equipamentos também por engate rápido, sem contato com o meio externo. Esse aí é a excelência em lubrificação. Se você não tiver os engates rápidos instalados, você acaba normalmente fazendo utilizando o próprio pico, né? Você tem um gatilho, você aperta ele, libera o óleo, e o ar, quando entra, ele passa pelo respiro, então ele já entra seco e limpo. Então, a gente chega no momento agora que a gente vai falar um pouco sobre quais são as estratégias, né? Quais são as principais soluções que existem e que a gente sugere aí nos nossos parceiros nos programas de controle de contaminação para remoção de contaminantes sólidos, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre remoção de contaminantes sólidos e, em sequência, em relação à água, tá? Que são os dois principais contaminantes. E aí, Luiz, pode ficar à vontade aí para ser o cara que domina aí o assunto. Obrigado, Igor. Excelente os pontos que o Igor colocou, pessoal, né? Para quem chegou agora, meu nome é Luiz Gustavo, né? Eu sou engenheiro da CJC. A Predic, ela né, no Brasil, ela representa, tá? A Sotrec, a Predic representa os produtos da CJC, né? Como eu falei, é uma empresa dinamarquesa. Nós somos líderes, tá? Mundialmente falando, em sistemas de filtragem offline, né? E vamos explicar um pouquinho, né, sobre isso, trazer alguns estudos de caso, como o Igor falou, né? Como o Igor bem trouxe, pessoal, na apresentação, a gente sempre fala que a contaminação ela é um ladrão silencioso, né? Ou seja, a contaminação ela não vai aparecer hoje e amanhã quebrar sua máquina, né? Ela vai reduzindo o desempenho do equipamento ao longo do tempo, independente se é um equipamento móvel, se é um equipamento de área industrial, independente do modelo de equipamento, né? E normalmente você só vai sentir, né, que o seu equipamento ele está perdendo potência a partir de uma perda aí de no mínimo 20%, né? Ou seja, quando isso acontece, o seu equipamento ele já teve um desgaste e mesmo trocando óleo ou tentando fazer filtragem, você não consegue recuperar o equipamento, né? Então a contaminação ela é isso, né? Exatamente esse ladrão silencioso. E quando a gente fala, tá, de ladrão silencioso, a gente está falando de particulado não visível olho nu, né? Em outros webinars, né, exatamente é evidenciado isso. O cabelo humano tem 70 microns de diâmetro, né? A menor partícula visível olho nu tem 40 microns, que é aquela partícula na frente da televisão, na frente da luz, né? A gente consegue ver ela, né? Abaixo de 40 microns não é visível olho nu, né? E é esse particulado que é o particulado que vai gerar danos. Se a gente já vê particulado visível olho nu no sistema, né, isso quer dizer que o seu equipamento já tem uma falha, né, potencial e se transformando em falha catastrófica. E aí a solução é você remover e reparar o componente, né? Então, a gente busca exatamente remover esse ladrão silencioso ao longo do sistema, né? E como o Igor bem disse, o ladrão silencioso, né, a contaminação, não está só no equipamento, né? Ela está no óleo novo, ela está na tancagem, ela está no equipamento em operação. Então a gente precisa tratar todos os processos. E o sistema CJC, ele vai exatamente em todos os processos. Ele pode ser instalado na máquina, nós temos unidades de filtragem móvel, instalado em tanques de combustível, instalado em tanques de armazenamento de óleo, tá? São diversas soluções com foco em filtragem. E aí, como é que vem esse conceito, né? O CJC, ele é um conceito offline, tá? O que é o conceito offline? Como a gente pode ver na figura, né, do lado esquerdo aí, tá? Onde o Igor está mostrando, normalmente na máquina vocês vão ter o sistema inline,
que é o sistema inline? Você tem o tanque, né, ali do fluido hidráulico, do fluido de transmissão, do óleo de motor que seja, né? Você tem uma bomba ali na cor azul, pode ser de engrenagem, de pistão, de paleta, fornecendo óleo para um filtro inline, né? O filtro inline, nós chamamos ele, né, a característica dele, o modelo dele de ser um filtro plissado. Normalmente é um filtro voltado a um particulado maior de 10 microns, tá? Ou seja, ele vai reter particulados maiores que 10 microns. E ele é só voltado a particulado sólido, ou seja, partícula, né? Nesse filtro, a gente tem uma válvula bypass, que em caso desse filtro obstruir, ou do óleo estar com uma viscosidade muito elevada devido à temperatura ambiente, esse óleo consegue passar pelo filtro e vai alimentar o seu sistema, que pode ser um cilindro hidráulico, um grupo de válvula, motores hidráulicos, o que quer que seja, né? E posteriormente esse óleo ele retorna para dentro do tanque. Quando esse óleo retorna para dentro do tanque, ele vai trazer contaminantes, né? Ele vai trazer, né, oxidação, né, que é a depressão ou, ao longo do tempo, a redução do pacote de aditivos, e também o próprio tanque, o fato dele respirar, né, ele pode entrar umidade. Então, tudo isso fica no óleo, né? E isso, ao longo do tempo, vai trazer os problemas. O primeiro, o inimigo maior aqui que o Igor trouxe é o contaminante sólido. Em segundo lugar, a água. E por terceiro, né, e último, é justamente a oxidação do fluido, né? Então, onde é que o CJC entra? O CJC é um sistema offline, então ele não substitui o sistema inline, tá? Ele trabalha em conjunto com o sistema inline, é um sistema a mais instalado na máquina, e a função dele é fazer a filtragem ultra fina do óleo. Então, como vocês podem ver na figura, o Igor está mostrando, ele faz a sucção do fundo do tanque. Diferentemente da bomba lá do equipamento, né, que succiona o óleo mais da parte de cima para não pegar aquela sujeira, água e contaminantes pesados, o CJC ele puxa do fundo do tanque. Normalmente a gente conecta ele no dreno, tá? E aí ele é equipado com um motor elétrico e uma bomba, tá? Esse motor elétrico, ele vai desde 24 volts até 24 volts de corrente contínua até 440 volts de corrente alternada. Então são diversas configurações, 127, 220, 380, tá? E essa bomba a gente tem vazões de 20 litros hora até 12 mil litros hora. Depende da aplicação, depende do modelo do equipamento, tá? Esse motor e essa bomba vão fornecer esse óleo para o nosso inserto, que está dentro do alojamento. Nós não chamamos de filtro, nós chamamos de inserto. É um elemento de filtragem 100% de celulose de profundidade. Aqui vem a primeira diferença para os filtros tradicionais, para os filtros inline. Os filtros inline são filtros de superfície. Normalmente você vai ter uma camada de filtragem, né? Os insertos de profundidade, ou filtros de profundidade, a gente tem diversas camadas. E esse inserto ele vai fazer o quê, pessoal? Ele tem uma eficiência, tá, de 98,7% para filtrar particulados acima de 3 microns. Ou seja, enquanto o meu filtro inline é de 10 microns, esse já filtra a partir de 3 microns. Mas a gente tem insertos que conseguem filtrar a partir de 1 micron. Além disso, ele tem a capacidade de absorver água e também de remover oxidação, oxidantes do fluido, né? Que comumente na área é chamado, né, de borra ou verniz, né, para sistemas que trabalham principalmente com alta temperatura e que o óleo trabalha, né, de forma degradada no que tange ao pacote de aditivos. Esse óleo ele é filtrado e ele retorna extremamente limpo ao tanque, né? Esse inserto ele não possui válvula bypass, tá? E ele trabalha sempre com baixas pressões e baixas vazões. Então, em uma única passada do óleo ali, você tem uma eficiência de filtragem de 98,7%, né? E tudo isso está associado à tecnologia da celulose. Para a gente poder entender um pouco mais, um inserto CJC de tamanho 27 centímetros de altura por 27 centímetros de diâmetro, a área de filtragem dele equivale a 452 mil metros quadrados, que são 60 campos de futebol. A gente está falando de um inserto de 27 centímetros de altura por 27 centímetros de diâmetro. Um inserto pequeno. Se você pega um filtro de superfície na mesma dimensão e corta ele, você tem aproximadamente 4 metros quadrados. Deixando claro, o CJC não substitui o filtro inline, tá? Os dois precisam trabalhar em conjunto, tá? Um filtro inline normalmente vai conseguir reter 100 gramas de particulado. O CJC a gente tem capacidades aí de um único inserto
reter até 4 quilos. E isso, pessoal, faz com que o custo do inserto, né, ele seja em média 85% menor em relação, tá, ao quilograma de sujeira removido do sistema. Mas vamos ver um pouquinho mais. O Igor, pode passar fazendo favor. Aqui, falando rapidamente, tá, do inserto de celulose, né, da CJC, com eficiência de 98,7% a partir de 3 microns, tá? A gente chama de beta 75, mas ele consegue filtrar com 50% de eficiência de 0,8 microns a 3 microns. Então, a gente fala que a filtragem absoluta é a partir de 3 microns, mas menos que 3 microns ele também consegue filtrar, tá? Retém particulado ferroso e não ferroso, consegue se manter com alta eficiência, mesmo quando sobrecarregado com particulado, absorve água, tá? Faz a filtragem por várias camadas, ele tem uma característica de filtrar fisicamente e por adsorção, que é polarização, remove verniz e oxidantes e também retém acidez e alguns metais dissolvidos. Mas por que tudo isso, né, essa característica? A característica é quanto mais limpo o óleo ele tiver, né, maior a durabilidade do óleo, maior a durabilidade dos meus filtros, maior a durabilidade dos meus componentes. Então, aqui o foco é a gente estender os intervalos de troca de óleo, estender os intervalos de troca de filtro, estender a vida útil dos componentes, tá? Na foto inferior à esquerda, a gente vê uma unidade CJC em corte. Então, vocês podem ver o motor elétrico com uma bomba, né? A válvula de coleta para poder fazer a coleta ali antes da filtragem e o inserto em corte, né? Esse inserto, a gente tem ele em 4 tamanhos, e o tamanho é de acordo com o volume de óleo, tá? Do tanque que a gente quer fazer a limpeza, bem como também a característica de contaminação, e ele é um filtro de profundidade. Então, na foto central, a gente vê que são várias camadas. O óleo ele é filtrado de fora para dentro em várias camadas, tá? Tornando ele, né, então, um filtro de alta eficiência. E da onde sai essa alta eficiência? Característica da celulose, né? Aí a gente tem duas fotos, né? A foto mais ao fundo é um filtro de fibra de vidro, plissado, vocês conseguem ver a fibra de vidro, e a foto mais à frente, à direita, é a celulose, a própria natureza, né? Você tem muito mais fibras ali pelo mesmo espaço. Para vocês terem ideia, tá? Uma grama desse inserto, se você pesar uma grama, ele tem aproximadamente 200 metros quadrados, tá? Então, quanto a celulose, ela é compactada, né? E ela consegue fazer essa filtragem. Quando a gente fala disso, muita gente fala, opa, vai filtrar tanto que vai remover até o pacote de aditivos. Não remove, tá? Pacote de aditivos, ele é um blend do óleo, tá? A gente sempre dá o exemplo de ferver água e colocar açúcar, né? Uma vez que o açúcar derreteu, você não separa mais. Mas vamos ver alguns cases de sucesso, tá? No Brasil e fora do Brasil, para a gente poder trazer aqui esses exemplos para vocês. Por favor, Igor. O primeiro, tá, pessoal? Um estudo de caso, né, dessa unidade, HDU, tá? É a unidade que remove água, né? Remove verniz e uma filtragem a partir de 3 microns. Esse é um trator de esteira da Caterpillar. O cliente de mineração, ele tinha um problema muito grande com contaminação, mesmo drenando o óleo, ele não resolvia o problema, e não resolve, porque a contaminação ela fica no sistema, nas paredes do tanque. Drenar óleo não resolve. É preciso fazer uma filtragem do óleo e esse óleo circular o sistema todo para poder fazer a limpeza. Em um ano, falharam-se 8 trocadores de calor, né? E isso passa óleo, água para o óleo, e isso agride ainda mais os componentes. Então, o cliente pediu a solução, vocês conseguem ver a foto inferior aí do lado direito, a unidade CJC do modelo 1525 instalado nesse trator de esteira. Pode passar, Igor, fazendo um favor. Foi instalado o sistema, tá, pessoal? O trator, eles estavam com 1.118 horas no mês 7 de 2023, e o código ISO, né, que traz ali o nível de contaminação, era 1913. Quanto maior esse número, mais contaminado é o óleo, né? Quanto menor esse número, mais limpo é o óleo. E aí nós rodamos com esse trator com 1.118 horas, tá, do óleo, sem trocar o óleo. Rodamos com ele até 2.197 horas, com o CJC funcionando, tá, até 29/11, e o código ISO saiu de 1913 para 1611. Então a gente consegue ver isso lá na tabelinha, né? E isso mostra em 1.000 horas o poder de eficiência de limpeza do sistema. O cliente ele trocou o óleo, e bem como o Igor disse, podem observar que no dado do dia 13 de dezembro de 23, o óleo que entrou, o código ISO é mais elevado, é um óleo mais sujo, porque a sujeira está ligada ao processo de embalagem, de estocagem, e a gente consegue ver exatamente isso.
o CJC continua trabalhando e foi fazendo a limpeza. E o último dado que o cliente compartilhou, em 27/3, o código ISO era 1513. Lembrando que a referência do fabricante Caterpillar é um código ISO 1815. Então a gente fala, né, que esse particulado de 6 microns, a gente teve uma eficiência de redução de 95,7%. E o mais interessante, uma vez que colocou o CJC, o cliente não teve mais falhas de componente, tá? Não houve mais falhas. Mas a gente comparou com outros equipamentos também. Pode passar fazendo favor, Igor. Outros equipamentos, então o trator 01, ele tem um código ISO médio 1612. O trator 2, que é do mesmo modelo, porém sem CJC, um código ISO 2013. O trator 3, 2114. O trator 4, 2012. Ou seja, para a frota, em média, o D10 com o CJC, ele tem um ISO 1612 e um D10T sem CJC, um ISO 2013, né? Um óleo bem mais contaminado, tá? Por quê? Porque o filtro original, o filtro plissado, ele está voltado a particulados de maior tamanho, enquanto o CJC, ele faz uma filtragem a partir do ultrafino. Esse é o primeiro exemplo. Pode dar sequência, Igor. O segundo dispositivo que nós temos é a unidade móvel, né? Então ela não é embarcada na máquina, ela fica na oficina e aí a gente consegue fazer a filtragem. Ela pode ser aplicada desde as máquinas de pequeno porte até as máquinas de grande porte, pode ser instalada em caminhonetes, em comboios, para poder fazer filtragem em campo, tá? Aqui vocês conseguem ver um caminhão fora de estrada do modelo 797, é um caminhão aí para cerca de 400 toneladas curtas, tá? E vocês conseguem ver 2 potes aí de coleta de óleo, né? Antes da filtragem é a amostra do lado esquerdo e depois da filtragem CJC, né? O óleo extremamente limpo, claro, né? Com essa unidade MFU. Basicamente, ela puxa o óleo do diferencial, filtra esse óleo e volta para os comandos. Pode ser aplicado em transmissão, em sistemas hidráulicos, sistemas de direção, para poder fazer a limpeza. A gente aplicou esse teste em 3 equipamentos e a gente consegue ver no próximo slide exatamente esses resultados, tá, pessoal? Esses 3 equipamentos, né? Então vocês veem o truck ali, que são os 13 caminhões, o código ISO inicial, né? Start ISO Code, ou seja, o quanto esse óleo era contaminado, né? E depois essa tabela do ISO Code, né? Dele após o processo de filtragem, o quanto óleo, né? Ficou limpo, né? E o tempo que a gente tem aí para poder fazer essa filtragem. Então, a gente faz essa filtragem rápida desde 35 minutos até 2 horas. Ah, mas eu quero fazer mais vezes, mais tempo, sem problema. Mas a gente sabe que 2 horas é mais que o suficiente para poder fazer essa limpeza. Em termos de vida útil de componente, após instalar esses sistemas, começar a fazer filtragem, a vida útil de comandos finais e diferenciais do cliente aumentou em 2 vezes. O cliente trocava, tá? Comandos finais com 18 mil, passou a trocar com 36 mil horas. Diferencial ele trocava em média com 13 mil, passou a trocar com 26 mil horas sem falha, tá? Somente fazendo a filtragem do óleo aí. Pode dar sequência, Igor, por favor. Aqui uma outra, tá? Uma área industrial para mostrar a vocês, né? Aqui é um britador também no Brasil, né? Então a gente consegue ver a unidade de filtragem CJC fazendo essa filtragem, tá? Na foto do lado esquerdo inferior, o comparativo da cor do óleo antes e depois da filtragem, tá? Na foto central, em cima, a gente vê o código ISO 252319 antes da filtragem e depois da filtragem, né? 161511, tá? O cliente, nesse britador, pessoal, ele trocava óleo a cada 14 dias devido ao nível de contaminação, tá? Após a filtragem CJC, ele está fazendo trocas de óleo, né? Ele conseguiu projetar isso, fazer trocas de óleo a cada 6 meses, tá? Além do ganho de vida útil de componentes. Pode seguir, Igor, fazendo favor. Aqui mostrando, né, o comparativo, né, da limpeza do óleo, tá? Ao longo do tempo. Então, a gente sabe que o britador, né, a área industrial era uma área que possui bastante contaminação e o quanto é importante essa limpeza, né? Então, a gente vê o CJC fazendo essa limpeza em todo o sistema hidráulico. Pode seguir, Igor. Falando um pouco sobre, né, as principais soluções do programa de controle, agora com foco em remoção de água. Você quer comentar, Igor? Sim, sim. Existem diversas tecnologias, né, para remoção de água. E para cada situação que ocorrer no seu ativo, existe uma tecnologia que de fato vai ter melhor resultado, né? Aqui, inicialmente, no lado esquerdo, na parte superior,
é o que a gente mostra por gravidade, né? Então, a água decanta, água livre, e aí é aberta uma válvula e é retirado, né? Uma outra tecnologia é por centrifugação, né? É, passa o fluido na centrífuga, ela projeta particulado e água em estado livre para as extremidades, são recolhidas e o fluido volta um pouco mais limpo, né? Qual que é a particularidade dessas duas situações? Elas funcionam muito bem para óleos que têm uma contaminação já muito agressiva, que já tem água livre, ou que tem boa demonstrabilidade. Então, são aplicações mais baratas, mais simples, mas que não resolvem, de fato, todo o problema da contaminação por água, né? A água ela é encontrada principalmente em três estados: é, dissolvido, emulsionado ou livre. Então, essas duas tecnologias que eu falei agora, por decantação e por centrifugação, elas vão tirar a água em estado livre. Então, aquela água que está emulsionada não vai remover muito bem, e também a água que está dissolvida, pior ainda, não sai. Então, existem outras tecnologias que atuam tanto na água dissolvida como na água emulsionada, que é necessário para a maioria dos equipamentos críticos das operações, né? Então, um equipamento que a gente vê muito sendo utilizado é termovácuo. A gente passa um fluido por um trocador de calor, aquece ele, coloca ele numa câmara pressurizada, e aí, como tem a pressão, né, a temperatura de evaporação da água muda, e aí sequestra essa água, né? Qual é o problema, né? Temperatura, que é um tanto consideravelmente mais alto, e forma muita espuma, né? E a própria formação de espuma, a bolha sendo gerada, quebrada, ela vai degradando ali o óleo lubrificante. Então, muitas vezes você resolve o problema da água naquele momento, mas ali perde um pouco de degradação do fluido. E se for um problema recorrente que não foi atuado ainda em causa raiz, que é o que a gente vê na maioria dos casos, essa termovácuo, depois de 3 meses, tem que voltar lá para remover mais água. Aí depois retorna de novo para remover mais água. E isso só vai degradando ali o fluido, né? Vai removendo da água, mas também vai degradando o fluido. Existem outras duas tecnologias, que aí o Luiz vai explicar para a gente, que uma é por desorção, um processo bem completo, bem de engenharia, e outro processo que é o PTU, que é por coalescência, tá? Então, eu volto aqui a palavra para o Luiz, para ele trazer mais para a gente um pouco da parte técnica desses dispositivos e das aplicações. Beleza, Igor. Aí, pessoal, falando do PTU, né? Pode dar sequência. A grande diferença, né, do PTU que a gente está vendo aqui para o HDU que a gente viu anteriormente é que o inserto nesse caso, tá? Ele é um inserto que ele não vai ter, né, aquela capacidade de absorver água quanto o inserto que é utilizado no HDU tem, tá? Aqui o inserto, tá? Ele vai fazer a remoção do particulado, a remoção do verniz, mas a água ele vai deixar, né? E como é que essa água vai ser separada do óleo? Através de um filtro coalescedor, né? Então a gente vê a unidade PTU ali, né? A gente consegue ver, né, no nosso número 6 ali o inserto, né, em corte, bonitinho, tá? E o filtro coalescedor, o número 2, né? Então, aqui é um ponto, né, que a gente precisa entender. O inserto, o CJC, ele vai estar voltado ao particulado e ao verniz, mas a água vai ser separada pelo coalescedor, que já está na própria unidade. Qual que é o ponto de atenção? A unidade PTU, ela só é recomendada, tá, para ter alta eficiência para óleos com ISO-VG, né, viscosidade, até 150 centstokes, tá? Ou seja, óleos acima de 150 centstokes, ela não tem uma boa eficiência, a gente tem uma outra tecnologia, e o óleo também ele precisa ter, tá, uma boa demulsibilidade, né? Como o Igor explicou, e para isso é feito um teste, tá, de demulsibilidade através da norma DIN 51599, onde após 20 minutos a gente espera ver esse resultado, que é a separação do óleo, da água e da emulsão, né? Em proporções de 38 e 38,4, tá? Então é um teste bem específico. Então, a PTU é isso, né? Ela separa a água através do filtro coalescedor, mas ela é limitada à viscosidade do óleo e também, tá, as suas características de vazão. Pode dar sequência, Igor, por favor.
E aí entra o desorber, né? O desorber, ou por dessorção, tá? Uma tecnologia também da CJC, e a gente tem as unidades combinadas, tá? Que ela vem com inserto de filtragem ou só a unidade de dessorção. O desorber, né, que é essa unidade que a gente está falando, pessoal, para ele não faz a diferença a viscosidade do óleo, ele trabalha com óleos aí até ISO VG1000, tá? E também ele não está preocupado se o óleo tem ou não boa demussibilidade, né? Ele já tem uma tecnologia que ele consegue fazer a separação, né, da água e a remoção da água do óleo, né? Então isso é bem interessante, né, para áreas industriais, para óleos sintéticos, óleos de máquinas perfuratrizes, por exemplo, que são óleos, né, de um custo elevado, alta viscosidade e que não tem boa demussibilidade. Esse caso, por exemplo, são desorbers, mas a gente vê isso muito em área industrial. O miolo de bola também pode ir em britadores, dependendo das condições, mas máquinas móveis também, né? Aqui, só para vocês poderem conhecer, né, no centro a gente tem aí, né, uma foto, né, um desenho de como é que funciona o desorber. Como o Igor falou, é muito importante entender que outras tecnologias podem acabar alterando fisicamente o óleo, como não é o caso do desorber. O desorber ele não altera, tá? A característica físico-química do fluido, ou seja, ele não vai estar fazendo remoção dos aditivos ou alterando as características, tá? Ele, basicamente, o princípio dele é por dessorção, né? Ou seja, ele aquece o óleo somente a 70 graus, tá? E é uma bomba de ar, né, alimentando ali, tá? Com uma vazão, né, esse óleo com ar, e aí esse ar ele acaba, né, com o óleo está aquecido, as moléculas estão agitadas, ele remove ali a partícula do H2O, e essa partícula removida do H2O no ar, ela é refrigerada num resfriador, e aí ela é separada posteriormente, tá? E aí você descarta ela. E aí vocês conseguem ver aquele potinho ali, né, na nossa esquerda, o comparativo antes do desorber e depois do desorber, tá? Então não vou entrar em detalhes, né, mas para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa tecnologia. Ela não muda a característica físico-química do óleo, assim como outros aí do mercado pode acarretar. Pode dar sequência, Igor, por favor. Aí um estudo de caso, tá? Para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, pode dar sequência. Aqui o ingresso de água, tá? No moinho de bola, lá no país do Quirguistão, né? Então, o moinho de bola, ele, né, tem essa característica de ter entradas de águas repentinas, tá? Através dos selos de vedação. É um óleo com ISO VG 320, então por isso não tem como usar um PTU, usa um desorber, né? E aí a gente consegue ver exatamente a coleta de amostra, né, antes de entrar com o desorber, tá? O quanto, né, de água ele tinha. Ou seja, nós estamos falando de uma entrada de água aí de 3.000 ppm, né? 3.000 ppm de água é um nível de água muito acima do especificado. O que se espera, tá, é até 300 ppm. E esse é um problema, porque o fluido ele acaba mudando a característica quando há presença de água. Então, a unidade de desorber foi instalada e a gente vai ver o próximo resultado no próximo slide, pessoal. Esse é o resultado, tá? Então, a gente consegue ver 24 horas após o uso do CJC, né, o comparativo antes da filtragem, antes do uso do desorber e após o uso do desorber, né? E aí o óleo, ele saiu daqueles 3.000 ppm de água, né, 3.000 partículas por milhão de água, tá? Para 500 ppm, isso em 24 horas. E após 48 horas, foram removidos 6 litros de água, tá, do sistema, e a gente atingiu lá 100 ppm de água, ou seja, muito melhor do que o recomendado, né? E aí o desorber fazendo a função dele, tá? Esse é o exemplo do desorber que eu trago para vocês e volto a palavra para o Igor da sequência. Oi, Luiz. Esse nível aí de ppm de água, que atingiu 100 ppm, pelo que eu observo, é até melhor do que o óleo novo. Muito melhor. Impressionante. Muito melhor. Normalmente o óleo novo a gente encontra, normalmente, né, entre 300 e 500 ali oscilando, né? Sim, Então, sim. aqui muito melhor e a unidade funcionando, né, para fazer esse trabalho. Perfeito. E aí, caminhando para o final, a gente tem aqui mais dois blocos, né? O programa de análise de fluidos e o último bloco sobre saúde e meio ambiente. O programa de análise de fluidos, ele tem ali três vias principais de análise, né? A questão da saúde do óleo lubrificante. Então, existem testes físico-químicos. A parte de contaminação externa do lubrificante
e a parte de desgaste. Então, são essas 3 principais áreas que são analisadas, né? A parte de saúde, contaminação e desgaste. Então, para que esses ensaios de fato reflitam o que está acontecendo em campo, a amostra ela precisa ser representativa. O que isso significa? Que aquela amostra que eu coletei, ela representa aquele fluido que de fato está no meu ativo e está executando a lubrificação. E para que essa amostra seja representativa, a gente tem algumas condições. Primeiro, o ponto de amostragem tem que ser avaliado e identificado. A gente vê muitas vezes que não tem um ponto de amostragem avaliado, muito menos identificado, né? Então, o técnico hoje coleta de um lugar, amanhã coleta de outro. Se mudar o técnico, pior ainda, porque um coleta de um jeito, outro coleta de outro. Então, tem que ter ali uma avaliação do ponto de amostragem e uma identificação dele, tá? E aí, já puxando o gancho, fala sobre o procedimento de amostragem, né? Tem que estar identificado, avaliado e também tem que ter o procedimento de amostragem para aquele equipamento. Então, cada equipamento tem que ter o seu procedimento de amostragem. E por que eu falo isso? Eu já vi equipamentos muito específicos. Um deles, se você abrisse a válvula muito rápido, ele dava um choque de pressão e desarmava o equipamento. Então, para coletar, teria que abrir a válvula bem devagarinho para não dar esse choque de pressão, por exemplo. Então, cada equipamento tem a sua particularidade na hora da coleta. Então, tem que ter um procedimento, tanto por causa disso, como porque a gente pode ter técnicos diferentes fazendo a coleta, né? Importante, os frascos, eles terem o seu grau de limpeza. A gente utiliza Ziploc, uma mangueira dedicada para cada coleta que vai dentro do saco Ziploc. Vai uma válvula Minimesh descartável também dentro de cada saco Ziploc. Tudo isso para ter a maior representatividade possível da amostra sendo coletada. A identificação da amostra, ela tem que ser muito bem feita. Muitas vezes a gente escreve com a caneta na tampa e depois a gente vai lá e faz a ficha, né, da amostra. Tem que ter muito cuidado para não trocar as fichas, tá? Se trocar, já era. É igual um paciente que está fazendo exame de sangue e trocou com outro, já é algo completamente diferente. E o envio imediato das amostras ao laboratório, isso aí é fundamental. A gente aqui na Predic tem uma vantagem muito grande, que a gente utiliza bastante da logística da Sotrec. Ela tem uma filial em cada cidade do Brasil, cada estado, perdão, e aí a gente consegue ter essa logística reversa sem custo para o cliente e chegando mais rápido até o nosso laboratório. Sobre o ponto de amostragem, né, eu falei que ele precisava ser avaliado, porque a depender do equipamento, existem pontos que devem ser selecionados ou não, né? Por exemplo, o dreno é o pior caso, mas tem equipamento que só tem pelo dreno, e aí tem que ter um procedimento específico para ele. Visor de nível, tem equipamentos que você precisa coletar ali pelo bujão do visor de nível ou um bujãozinho acima. Tem que ter muito cuidado, principalmente se você estiver utilizando mangueiras. Válvula em linha, você tem que entender se essa válvula está antes ou depois do filtro. Se ela estiver depois do filtro, você vai estar coletando óleo limpo, né? Então, está mascarando ali o teu resultado. Dispositivos de blindagem. Hoje já existem os dispositivos de blindagem, né, como eu mostrei, que ele possui uma válvula mini-mesh e um tubo de pitot. E esse tubo de pitot você pode direcionar ele para o ponto de amostragem. Ele é metálico, porém dobrável, então você consegue coletar a amostra da zona mais representativa. E topo de reservatório, né? Aqui é um exemplo que não tem dispositivo de blindagem. Aí o técnico abre o bujão ali, abre a tampa, insere a mangueira e faz a coleta. Tem que ter muito cuidado, né, nesse processo. Tem que usar a mangueira limpa, descartável, não reutilizar, tem que estar limpa a parte externa. É um procedimento que tem que ser muito bem elaborado, porque um detalhezinho ali já contamina e já traz um problema enorme ali para o laboratório na hora que ele for analisar, né? E aí depois, para tomar ação, aí já está num cenário que você vai tomar uma ação em algo que não é verdade. Aí é muito complicado. Então é muito importante definir o ponto e fazer o procedimento. Isso é o básico. É o básico para poder chegar à excelência, tá? Pontos de amostragem, né? Existe ponto de amostragem primário e secundário. O primário é aquele que vai te trazer a condição geral do equipamento e do óleo, né, do fluido, e também vai ser utilizado nas análises de rotina. O ponto de amostragem secundário
é que uma vez você tenha visto algum desvio, você pode, naquele ponto, fazer uma coleta e aí você tem uma análise detalhada daquele ponto ali de lubrificação, né? Então, por exemplo, se você tem um sistema que o óleo ela lubrifica 2 mancais e depois retorna e você coleta nesse retorno, esse é o seu ponto primário. Mas, se ali está indicando algum desgaste, você pode fazer um retorno separado de cada mancal para ver qual deles que está tendo um maior desgaste. Esse é um exemplo prático aí da aplicação dos pontos primários e secundários. Quais são as dificuldades aí que a gente enxerga, né? Coleta de dreno, então muitas vezes o dreno está sujo, está corroído, tem que ter um procedimento de descarte. A gente já não recomenda coletar pelo dreno, mas se só tiver essa opção, tem que ser executada aí sim com muita excelência, tá? Válvulas, elas devem ser instaladas em áreas de turbulência. O fluido ele passa com as partículas e entra na válvula. Então, se você está numa área que não tem turbulência, você não vai esperar que aquele teu particulado vá fugir do fluxo dele para entrar ali na amostra, né? Não de forma representativa, tá? Frascos aí isso aqui é o básico, tá? Não usar garrafa PET, não fazer 2 coletas e usar a mesma etiqueta para os 2 frascos, não usar frasco aleatório. Então, tem ali o frasco recomendado, né? Que é um pouco do que eu falei aqui ainda agora, né? O frasco dentro do Ziploc, bem identificado. Muito cuidado quando coletar com mangueira, né? Aí o procedimento tem que ser bem específico para você, uma vez não coletar muito do fundo, outra vez coletar muito do topo, dá um resultado diferente. Não arrastar a mangueira nas laterais. Tem um procedimento para coleta de mangueira, que aí, assim, você tendo ponto avaliado, tendo procedimento e tendo treinamento, já é o básico bem feito. E aí, para você chegar à excelência, tem que ter aí algum dispositivo de blindagem, mini-mesh, tubo de pitot, para garantir que seja mais representativo. Muito cuidado onde armazenar, né? Às vezes a gente vê aí muitos frascos sendo armazenados junto, podendo um contaminar o outro. Usar a mesma mangueira para fazer várias coletas não é o ideal. Trapo para fazer a limpeza. Esse trapo solta fio, e aí já não é recomendado usar. E aí tem que ter muito cuidado para não, se for usar, não usar em diferentes pontos, né? Que além de ter a contaminação, você está já oriunda do trapo, você está fazendo contaminação cruzada. Então, falando da excelência na coleta de amostra, como eu falei, a gente tem o dispositivo de blindagem, ele tem uma válvula mini-mesh e um tubo de pitot, ou você instala o tubo de pitot com a válvula mini-mesh, tá? Você pode instalar no topo, você pode instalar no dispositivo de blindagem, você pode instalar no dreno com o pitot para cima, né, para você não coletar do fundo, mas o ideal é sempre você coletar aqui da parte próxima ao retorno do fluido no sistema, né? Então, você pode instalar aqui na lateral e já ficar próximo. Ou esse tubo de pitot, como eu falei, ele é dobrável, né? Ele é metálico, porém dobrável. Então, você pode dobrar ele para a tua área mais representativa, ali próximo ao retorno. Aqui é um exemplo, né? O válvula mini-mesh, engate rápido. Um tubo de pitot. Você pode... Você pode não, você deve, né? Você ter a proteção dela, deixar ela fechadinha, para não ter contaminação externa. Não usar trapo, usar panos que não soltam fiapos, usar frascos próprios para coleta de amostra, identificados, com sacos Ziploc, e aí bomba de vácuo e uma mangueira para cada coleta, se for usar a mangueira, né? Então, esses são os principais pontos para a gente ter uma boa amostragem de fluidos. Tem um programa de análise de fluidos que te retrata de verdade o que está acontecendo no teu equipamento e no teu fluido, tá? Desde o básico, né, como a gente falou, de avaliar o ponto, treinar, identificar, até a parte de chegar na excelência com a aquisição dos dispositivos para uma amostragem mais representativa. E aí, para a gente fechar, a gente entra no bloco de saúde e meio ambiente, tá? Qual hoje que a gente enxerga que seja o principal meio de destinação do óleo lubrificante usado é o refino, né? Já existem leis, tá? Resoluções que obrigam
a fazer a logística do óleo, a logística reversa, né, do óleo descartado. Então, se você uma vez consome esse óleo, você tem que dar uma destinação correta para ele, né? Para que não caia aí em desastres ambientais, contaminação de água, problemas para o meio ambiente. Então, existe toda uma cadeia, uma vez que você tenha gerado o óleo lubrificante, existem empresas que fazem a coleta, levam ela até uma indústria de refino, processa esse óleo virar um óleo básico, ele vira um óleo reformulado, ele é utilizado normalmente, e aí esse ciclo ele fica fechado e não vai para o meio ambiente. Então, existem empresas que elas, inclusive, compram esse óleo usado, claro que com um valor simbólico, mas que você pode reverter em ações de SGS dentro da empresa, né? Então, essa aí é a principal destinação do óleo usado, né? E como que a gente pode reduzir o consumo de lubrificantes e emissão de CO2, né? O Luiz bem falou aí com a gente, sistemas de tratamento de óleo para remoção de particulado, remoção de água. Então, você consegue estender a vida útil tanto do equipamento como do lubrificante. Se você trocava o óleo a cada 6 meses, você passa a trocar uma vez por ano. Você consegue postergar essa troca do lubrificante porque ele está ali tratado, né? E os exemplos que eu trouxe no início, falando sobre blindagem do equipamento, sobre armazenamento seguro, sobre a forma de manuseio correto, né? Você trabalhando dessa forma com excelência, você consegue postergar ali a troca do teu lubrificante, e isso reduz o consumo e reduz a emissão de CO2 que você está usando menos lubrificante, né? Bom, quais são os principais cuidados que o técnico de lubrificação deve ter com a saúde, né? E aí, não somente o técnico de lubrificação, mas todo profissional da indústria ele tem que sempre usar os EPIs de forma correta, né? E aqui eu destaco 2 pontos. O primeiro é a luva, né? A utilização da luva correta para trabalhar com óleo lubrificante. E também a questão da postura, né? A gente muitas vezes não percebe no momento, mas ao longo do tempo isso pode ser um problema crônico, né? E o técnico de lubrificação, ele trabalha muito com galão hermético ou com outro tipo de galão, se ele não trabalhar com excelência, né? Mas, enfim, ele está sempre levando um peso, então tem que ter muito, muito cuidado com a forma ergonômica e correta de se trabalhar. Aí, específico para lubrificação, existem chaves para remoção de filtros. É importante que o técnico tenha a maleta dele de ferramentas para trabalhar da forma correta. E aí, uma dessas ferramentas que eu destaco aqui, falei lá no início, né? Ferramenta específica para bitambores. É uma ferramenta que a gente vê muito pouco na área, infelizmente. Ela é específica, ela encaixa, você consegue abrir. O que acontece muitas vezes quando não se tem essa ferramenta, né? O técnico coloca uma chave ali, vem com o martelo, bate para tentar abrir, e aí muitas vezes pode acabar acontecendo aí um acidente, né? E os dispositivos, tanto corretos como em boas condições, né? A gente vê muitas vezes o dispositivo para movimentação de tambor, que existe, mas está muito corroído, não está muito seguro. Ele já está ali já há 10, 15 anos, quase que sucateado, então é ideal que você faça uma revisão desses equipamentos para movimentação, que aí é segurança, meio ambiente, tudo envolvido, né, durante essa movimentação. E para finalizar essa parte de saúde, eu considero muito interessante aqui a luva química, né, que são os cremes protetores para a pele, utilizada da forma correta, né, existem instruções para a utilização, para que ela de fato cubra toda a parte da mão e faça de fato ali uma barreira química para que caso entre em contato com o óleo ele não venha de fato ter em contato direto com a pele, né? E existem dispositivos com luz negra que você consegue ver aonde que você passou o creme, né? E aonde está faltando passar. Então ele fica fluorescente o creme. Então você consegue ver aonde que está e aonde que não está. E aí repassar ali o creme da forma ideal, cobrindo toda a mão, né? Então a gente correu um pouco, a gente sabe que é um assunto bem extenso. Agradeço aí
a participação de todos. Obrigado aí, Luiz, por ter aceitado o nosso convite. Acho que as dúvidas já foram explicadas aí, Isa. A gente tem mais? Como é que a gente está? Não, todas as dúvidas foram sanadas, tá? Perfeito. E agradeço demais, Igor, também por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado o conhecimento de vocês, Luiz. E chegamos ao fim, né, de uma série aí de webinar da Predic, foram 4 momentos, né, que tiveram especialistas e profissionais que compartilharam o conhecimento deles, né, explicando de modo geral como que a Predic funciona. É claro que não dá para ir muito a fundo, porque o tempo é muito reduzido, né? Mas eu acredito que todo mundo conseguiu aproveitar, né? E eu vou reforçar no chat com o contato da Predic, o meu contato também, para quem, né, tiver dúvidas ainda ou precisar de mais informações. Eu vou deixar aqui o contato e eu quero agradecer pela participação aí de todo mundo. Tem gente aqui que conseguiu participar dos 4 momentos, né? E eu sei que é difícil de dar uma pausa na rotina, então é muito importante para a gente, né? A participação de todos vocês. E eu agradeço. Eu acho que acho que é isso. A gente passou só uns minutinhos a mais, só que faz parte. E então é isso, gente. Muito obrigada, tá? Fica aqui o agradecimento da Predic também a todos que conseguiram participar. Acho que é isso. E só para reforçar sobre o certificado, vai ser enviado no e-mail de cada um, tá? A gente tem o e-mail de vocês, vai ser enviado diretamente pro e-mail. E, e eu acho que é isso. Então, tenha uma boa tarde, pessoal. Bom finalzinho de tarde. E estamos à disposição para qualquer esclarecimento aí que vocês precisarem.